Bom dia para quem não me conhece, para quem me conhece e está me dando seu like, eu quero agradecer de coração. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, desculpe. Meu nome é Ana. Tenho um canal no YouTube e eu falo sobre muita coisa, mas eu estou falando agora sobre o que eu passei e que eu tenho certeza que tem muitas mulheres, muitas meninas passando por isso. Eu estou aqui para ajudar e estou aqui também para dar uma luz a essas meninas. Teve uma seguidora, nem sei se ela é minha seguidora, porque ela entrou no meu canal e disse: bobeira, teve chance de ir embora e não foi. Olha, eu quero te dizer para você que eu era uma criança de apenas 13 anos de idade. E quando eu fui morar nessa casa, eu só tinha 12 anos. Minha mãe que arrumou esse trabalho para mim, porque meu pai tinha acabado de falecer, ele faleceu nos anos 80. E ela deixou ela com 9 filhos. 2 foi do primeiro casamento dela que foram embora. Bem antes de meu pai falecer, eles foram embora. E foi para morar com o pai deles, né? Que não criou, que não quis saber dele, e meu pai põe eles para criar. Foi morar com a minha mãe. E a- eu fui a terceira filha dela com o meu pai. Então eu sou a mais velha dela com meu pai. Com meu pai ela teve 7 filhos. E com esse homem ela teve 4. 2 faleceu e 2 meu pai criou para ela. Quando meu pai foi morar com a minha mãe, ela tinha um filho de 2 anos e uma menina de 4 anos de idade. São meus irmãos. E meu pai, com muita dó dela, ela e ponhou os filhos dela para criar. Começou um namoro e aí ela logo engravidou do meu pai. Eu costumo dizer que minha mãe me usou. Por quê? Porque uma pessoa que nem conhece o cara e de repente vê o cara vê ela, os dois começam a conversar. Na mesma noite que eles marcam o encontro, ela vai transar com ele debaixo de uma ponte, em cima de uma pedra. E, e no outro dia ela faz o mesmo trajeto, a mesma coisa. Vai transar de novo, sem preservativo, que na época eu acho que não existia, mas acho que não usava camisinha, mas existia remédio, gente. Ela poderia evitar, né? Que ela morava na casa da minha avó. Já vivia sofrendo na casa da minha avó, apanhando da minha avó, tendo que lavar a roupa para fora para ajudar a minha avó, tendo que apanhar vassoura de mato para poder varrer quintal e vender para as pessoas. Então, ela conheceu meu pai, que veio do Rio de Janeiro, e que estava lá na roça. Então, essa roça é bem longe de Campos do Goytacazes. O nome da roça que eu nasci e criei, gente, se chama São Pedro de Paraíso. Era uma usina que era para trabalhadores e aí os trabalhadores ganhavam casa para morar. Então, minha mãe não tinha casa. Minha mãe, ela morava com a minha avó. Ela achou uma oportunidade que caiu nas mãos dela. Quem? Meu pai. E logo ela quis ter relações sexuais. Então ela queria se livrar da minha avó, da casa da minha avó, e foi morar com meu pai. Passou 14 anos juntos os dois. Moraram, ficaram juntos 12 anos. 12 anos. Ela costumava falar 14 anos porque ela bota assim o dia do como eles se conheceram. Mas eu acho que numa semana a pessoa conhece a pessoa, logo vai tendo relações sexuais. Ela não poderia pegar uma doença, porque meu pai veio de longe. Eu amava muito meu pai, eu amo muito meu pai, mesmo ele estando morto. Mas é aquela coisa, a gente tem que se preservar
E também, ela poderia também ganhar um trote, né, gente? De repente, meu pai poderia engravidar ela e fugir, ir embora, né? Mas ela nem pensou nisso. Aí ela sofreu mais ainda com mais uma criança, né? Mas é isso, pessoal. E teve uma moça que disse assim: teve chance para ir embora, bobeira, teve chance para ir embora e não foi. Eu quero te dizer o seguinte: com 13 anos de idade, eu estava com 12 anos de idade, então eu fiz 13 anos de idade, não pegava ônibus sozinha, não comprava passagem sozinha, tá? Quando eu ia na casa da minha mãe, que raramente eu ia, assim, sempre a minha patroa não deixava eu sair, eu não saía na rua, só saísse se fosse com ela. Ela escolheria a roupa que eu ia sair, sempre aquele vestido comprido, como se eu fosse uma pastora, como se eu fosse uma sembriana. Não estou criticando ninguém, mas a minha roupa tinha que ter manga comprida e vestido comprido. Ela saía muito bem arrumada, tá? Eu saía daquela coisa, trança aqui, parecia uma vaca, porque aquelas tranças que caíam, ela ficava solta. Então, toda hora eu tinha que fazer trança para não desmanchar a trança. E ela me chamava, meu cabelo, ela não falava cabelo, ela falava, vai lavar esse pichain, vai lavar esse pico, vai lavar essa... Aí ela tinha uma mania de falar outra coisa, vai lavar esse pichain, para você sair, amanhã cedo você vai ter que sair comigo. Então vai lavar esse pichain, ou vai lavar esse bombril, ou vai lavar esse ninho de passarinho. Isso, assim que ela falava. Então eu ia para o banheiro, eu lavava minha cabeça, ela não me dava shampoo, ela mandava lavar com sabonete. Eu lavava com sabonete, porque eu estava acostumado a lavar minha cabeça com shampoo. Na época o shampoo chamava Colorama. O que minha mãe comprava, o que meu pai comprava era shampoo Colorama. Não sei quem conheceu, me fala aí, tá bom? Me dá o seu like. E também eu quero pedir você a sua opinião sobre isso. Ela me dava sabonete. Eu lavava a cabeça com sabonete, esfregava direitinho, mas na hora de pentear eu tinha que usar bastante vaselina. Eu botava a vaselina na mão e ficava passando no cabelo para depois eu passar o pente devagar. Se ela fosse pentear meu cabelo, ia ser tudo na grosseria. Então eu lavava no banheiro e eu penteava no banheiro, para deixar o banheiro limpinho, para depois ela não me esfregar meu rosto no chão, porque ela falava comigo: se eu ver um fio de cabelo seu no chão, eu esfrego a sua cara no chão, faço você lamber o chão. Era assim que a minha patroa era. Aí eu quero te dar a resposta para você que disse: bobeira, teve chance de ir embora e não foi. Não podia pegar ônibus sozinho. Então, quando eu ia na casa da minha mãe, raramente eu ia. Eu fiquei 4 anos lá, gente. Nesses 4 anos que eu fiquei lá, foi 4 anos de sofrimento. Foi 4 anos de loucura, de maldade, de completamente maldade. Eles todos eram maldosos comigo. O senhor que era sogro da minha patroa, ele estava tão esgueirado para ter algo comigo que eu não podia ficar um minuto sozinha. Porque todo domingo eles estavam ali para fazer churrasco, para almoçar. Então era uma família enorme. Eu raramente eu ficava sozinha. Eu sempre ia atrás de um adulto. Por exemplo, eu ia servir ele. Na hora que eu ia servir ele falava assim: deixa a bandeja, gostosinha. Quando não era assim, ele falava assim: quer conhecer um pinto? Eu falei assim: eu já conheço. Por quê? Porque a gente tinha galinheiro lá na roça, então eu tinha aquelas galinhas que chocavam, então tinha aqueles pintinhozinhos. Então eu gostava muito eu tinha até vários deles, né? Mas eu pensava que era isso, mas ele falava assim: vou te mostrar. Aí, muitas vezes ele falava: bota a bandeja aqui no meu colo, aqui que eu tô com fome. Eu ia botar a bandeja assim na perna dele. Ele falava assim:
Depois a gente vai... Eu vou te ensinar umas coisinhas que você ainda não aprendeu. Então eu tinha muito medo dele. Então eu contei isso para filha, eu contei isso para empregada dele, que era uma mulher já casada, e ela disse assim: se eu for contar para ela, para minha patroa, ela vai em cima dele e a família toda vai em cima de você. Vão até te machucar. Então, evita ele o máximo. Se você quiser dormir na minha casa, todo dia meu marido vai me buscar no trabalho, eu peço ele para parar o carro aqui e apanhar você aqui. Você quer? Eu falei que eu queria. Só que para me querer, ela tinha que abrir mão, a minha patroa. E ela não abria mão. Ela não ia abrir mão disso. Então, o que ela fez? Então, o que eu fiz? Eu falei, não, não faz isso. Porque ela vai me machucar, ela vai me bater. Gente, eu vivia marcada, orelha atrás aqui descolada, porque ela puxava e forçava. Então, eu não saí de lá porque eu não queria, não, gente. Eu não sabia pegar ônibus. Para ir para a casa dela, gente, tinha que pegar um ônibus perto. A casa dela ficava assim, o ônibus, de um ponto de ônibus. Então, para ir para a casa dela, para ir para a rodoviária, tinha que pegar esse ônibus. Chegava na rodoviária, ele parava várias vezes antes de chegar na rodoviária. Eu ficava, como eu era da roça, eu ficava sem saber, porque quando eu ia, que ela me levava, eu ficava vigiando os locais, sabe? Alguma coisa escrita, por exemplo, ótica, dentista, alguma coisa assim. Mas era tanto que eu não sabia para onde eu estava indo. Era pouca coisa para mim, era muita coisa para mim. E quando chegava na rodoviária, ela comprava passagem. A filha da minha patroa comprava passagem para mim e para minha casa. Então ela comprava passagem. Ó, a passagem dela, estou comprando a passagem para Italva. De Italva eu tinha que comprar outra passagem que ia para São Pedro. E só tinha 2 horários de ônibus, só tinha 2 horários. Era 8 da manhã e era meio-dia. Então ela sempre comprava passagem para mim conseguir pegar o ônibus de meio-dia, aqui estava de meio-dia, que dormia lá em São Pedro. Então, era assim, não era conforme você, moça, está pensando. Hoje, as crianças estão, pegando o ônibus sozinhas, mas antigamente não pegava, tá? Gostaria de falar isso com você e daqui a pouco te dou mais outra resposta que talvez você não entendeu. Bom dia.